Ele finalizou... Ah, ótimo, obrigada. Começou a gravar, né? Ele finalizou com vocês aí, né, a primeira parte, que foi bem voltada para a microbiologia, e agora a gente vai entrar a fundo realmente na parasitologia, né? A gente já teve uma primeira aula que foi de introdução, onde eu trouxe alguns conceitos, né? Essa aula está disponível, o material dela também. E agora a gente vai começar a desmembrar realmente tudo que tem dentro desses três grupos. Nessa aula introdutória, eu falei com vocês, então, né, que a gente divide aí o estudo da parasitologia em três grandes grupos, que são os eumintos, onde a gente coloca todos os vermes, os artrópodes, onde a gente pode já adiantar, né, que a gente tem os insetos, as moscas, as pulgas, tá? Tá tudo aqui dentro. E, por último, os protozoários. E aí a gente vai começar pelo grupo dos eumintos, tá? Que é uma, assim, ele e os artrópodes são os maiores grupos aí, tá? Tem muita coisa para a gente ver dentro dos eumintos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor como é que ele se divide, tá? Antes disso, a gente precisa entender um pouquinho melhor, um pouco mais, sobre a grande importância, tá, desse grupo aqui dentro da parasitologia. Como eu já adiantei, né, os eumintos eles vão englobar aí todos os vermes, então tudo que for verme está aqui dentro desse grupo, tá? Existe uma estimativa, né, que existam de 75 mil a 300 mil espécies de eumintos diferentes, então é muita coisa. Claro que o nosso foco vai ser dentro da medicina veterinária, e dentro desse grupo ainda a gente vai focar muito bem nos que são mais frequentes, né, nos que realmente causam maior problema e maior dano aí, seja produtivo, seja a nível de saúde mesmo. Zoonoses também são muito importantes a gente salientar aqui no estudo dentro dessa UC, tá? Então, como eu acabei de falar, eles são importantes, né, também pelas questões de zoonose, né, muitos deles causam zoonoses. Todo mundo sabe o que é zoonose? Não, é assim, a Não? gente sabe o que que é, mas não sabe falar. Eu não, quer dizer, eu não. É doença que passa do animal para o ser humano, né, não? Ou ao contrário, não sei. São doenças que afetam tanto o ser humano quanto o animal, tá? E aí a infecção do animal pode acabar culminando na infecção do humano, tá? Nem sempre essa transmissão é direta, a gente pode ter um vetor aí no meio, mas é uma doença que é um problema para a saúde pública também, né? São doenças que são problemas para a saúde pública porque elas afetam também o ser humano, tá? Pode-se dizer, né, que essa enfermidade está presente em praticamente 100% das propriedades de bovino no mundo, então o Leozão tem mais propriedade para falar disso do que eu até, né, pela prática em si, mas é uma luta constante, né, que existe aí do controle das eumintoses, principalmente pelo prejuízo de produção que elas causam. O controle, então, né, desses parasitas é super importante no fator da produção. Eles causam grandes perdas econômicas, principalmente pela queda de produtividade e também pela morte dos animais. E o maior prejuízo mesmo está relacionado à redução do desempenho, porque, acho que eu falei aqui em algum local, na maioria das situações, os animais, né, têm esses vermes sem demonstrarem, né, nenhum sintoma ou uma sintomatologia que passa despercebida, que é o que a gente chama de infecção subclínica, tá? E é daí que vem as grandes perdas, né, o grande problema, justamente por não ser algo detectável, né, algo que chama atenção e estar ali prejudicando o desempenho desse animal. Então, a capacidade de disseminação deles é muito grande, tá? Então, um único animal infectado aí na pastagem pode eliminar mais de 800 mil ovos de vermes por dia, então a capacidade de infecção é muito grande. E dependendo, claro, da espécie que a gente estiver falando, né,
esses ovos ou larvas, porque alguns deles vão eclodir ainda no ambiente, podem durar aí de 7 a 8 meses no solo. Então, é muito fácil a gente ter uma disseminação, né, ambiental, uma infestação ambiental, e um pouco mais difícil quando a gente pensa do ponto de vista de controle. O que mais que é mais importante para a gente aqui? Infecções subclínicas, que é o que eu já falei para vocês, aquela infecção que não manifesta sinal clínico. As verminoses, elas chegam a reduzir 20%, tá, da ingestão e da conversão dos alimentos. Então, elas vão provocar atraso no crescimento e um aumento, né, do período de abate em até 1 ano. Claro que isso aqui vai variar, né, de propriedade para propriedade, do desafio, da nutrição, tem N fatores aqui dentro. Mas só para vocês terem uma ideia, né, do quanto pode ser prejudicial a presença destes eumintos dentro de uma Thalita, fase. Pode falar. eu gosto de confusão, você sabe, né? Então, assim, uma reflexão que eu quero falar sobre esse ponto da parasitologia é que eu acho que fica uma coisa obscura no seguinte sentido. O euminto, as eumintoses, como você falou, eu acredito que se a gente considerar a presença de um euminto no intestino de um ruminante ou de um animal de produção como uma infecção, deve ser realmente a doença mais prevalente, né? Em termos de eumintose, né, de maneira geral. Então, claro, todo ruminante ele tem eumintos. E é necessário que ele tenha esses eumintos, na minha opinião, porque a gente precisa exatamente que exista um equilíbrio entre o euminto e o ruminante, porque, na verdade, um ruminante totalmente livre de eumintos é mais ou menos a mesma coisa que ele ser totalmente livre de babésia numa área endêmica da babésia. Na hora que ele tiver o contato, a eumintose vai ser muito intensa e aí ele vai ser um animal clínico com grande prejuízo. Então, o que seria considerado a infecção subclínica? Seria tipo acima daquela contagem que a gente considera, a partir daquela contagem eu tenho que vermifugar, por exemplo, para aí varia para cada parasito, porque eu fico nessa, entendeu? O animal clínico, ele está apresentando qual sintoma da parasitose? Emaciação, emagrecimento muito intenso, entendeu? O que seria considerado um animal clínico para uma parasitose? Seria quando ele já está assim, muito mal, começando a ter edema de barbela, etc., defecando verme. Então, são exemplos, né? Na minha opinião, são exemplos, mas pode variar de acordo com a espécie que a gente está falando, né? E eu concordo com o que você falou, de que até que ponto essa infecção em baixa escala, né, não mais protege do que agride realmente, né, e do que causa prejuízos, assim. Então, eu acho que essa não é uma discussão infinita, assim. Eu vejo que dentro da avicultura, isso é mais, assim, o pessoal preocupa um pouco mais, acho que essa conversão alimentar é mais prejudicada ainda, eles tentam realmente, assim, focam mais na exterminação Exterminar. completa Uhum, do que na bovinocultura em si. uhum, uhum. Minha opinião, né? Apesar de não ser da Sim, com área. certeza. Eu acho que quanto mais apertado o sistema, a margem de lucro, a avicultura é muito rápido, né? Principalmente frango de corte, ou mesmo postura. Hoje está muito caro, né? A ração para as aves e tal, para todos os bichos. Então, com certeza o impacto é maior, sim. Né? Sim, eu preciso vender meu peixe aqui, né, sobre os eumintos, mas eu concordo que essa discussão, ela é, assim, ela é muito válida, porque a gente não consegue exterminá-los completamente, né? Então, garantir uma certa imunidade pode ser, com certeza, muito mais benéfico do que esperar um primeiro contato, né, sem imunidade nenhuma, igual você falou. E as tentativas de vermifugação indiscriminadas, elas são muito, muito prejudiciais, né? Depois a gente pode
Vou ver se eu faço, a gente faz um parênteses aí um dia sobre hemoncos em ovinos, né? Que é um problema que, assim, inviabiliza a ovinocultura em muitas regiões. É uma coisa impressionante. Pois é. Beleza, tá lançada a polêmica. É, Mas beleza, Thalitinha, entendi seu ponto de vista. beleza. Bom, então, dividindo aqui os eumintos, né? Porque lembrando que o objetivo aqui para vocês, pessoal, é vocês conhecerem, né? Esses parasitas, é o primeiro contato que vocês terão. E aí a gente vai encaixando isso depois cada vez mais dentro das clínicas, né? E tendo discussões muito importantes como essa que o Leozão acabou de levantar. Mas para isso, primeiro a gente tem que conhecê-los, né? Bom, como é que a gente estuda os eumintos, então? A primeira coisa é dividi-los. A gente divide eles em dois grandes grupos. Os plateumintos, né, como o próprio nome ajuda a gente a lembrar, são vermes achatados. E os nematodas, ou nematódios, né, que são vermes cilíndricos. Então, há uma diferença na morfologia mesmo básica, tá, que separa esses dois grupos. A gente vai ver que o grupo dos nematódios é um grupo muito maior. E a gente vai começar a ver ele na segunda-feira da semana que vem. É um grupo realmente muito grande, tem muita coisa aqui importante para a veterinária. Então, a gente vai começar por esse grupo aqui que é menor, que é o grupo dos plateumintos, que a gente ainda consegue dividir em dois outros grupos, que é o grupo dos trematodas e o grupo dos cestodas. Hoje aqui, a gente vai focar, deixa eu até colocar isso aqui, a gente vai focar no trematoda, tá? Então, a gente vai conhecer aí principalmente dois gêneros que são mais interessantes, mais frequentes, que a gente precisa conhecer e destacar deste grupo aqui. Depois, na semana que vem, falei errado, os nematóides vai demorar um pouco mais, na semana que vem a gente vai começar são os cestodas, tá? A gente vai ver eles primeiro. Bom, essa classe, então, né, trematoda, tem algumas características que são comuns a todos eles. A primeira é que esses parasitas eles precisam de um hospedeiro intermediário, um molusco, no caso, tá? Para completar o seu ciclo. Essas informações são importantes para a gente pensar depois, lá na frente, a gente vai falar de ciclo ainda, mas para a gente conseguir pensar em controle, né? Se é possível ser essa parasitose ou não, né? Se o animal tem acesso a esse hospedeiro intermediário, né? Porque é necessário que ele esteja lá no ambiente para completar o ciclo. Então, são informações muito importantes lá na frente. Eles são chamados de facíolas. A gente vai ver que existe, né, um gênero específico, que é o gênero Facíola, temos duas espécies que eu trouxe aqui para a gente conhecer, mas no geral, tá, de forma assim, popular, vamos dizer assim, não é a definição de gênero nem nada, mas no geral, todos esses trematodas, eles são chamados de Facíola. Eles se instalam principalmente nos ductos biliares, no trato alimentar e sistema vascular, são as possibilidades, tá? A maioria são achatados dorso-ventralmente. Todo mundo entende o que é isso? Só da gente saber que são plateumintos, a gente já tem que lembrar que eles são achatados, eles não são vermes cilíndricos. É isso que eu estou dizendo aqui, eles são achatados, tá? Dorso-ventral. O dorso e a parte ventral são mais aproximadas. São vermes finos e achatados. É isso que eu quero dizer, tá? E são hermafroditas. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso. Bom, o adulto, ele tem esse formato achatado e semelhante a uma folha, tá? Então, como eu falei, achatado, dorso-ventralmente, e com esse formatozinho meio oval aí, meio de folha. Todos eles, né, possuem duas ventosas para se fixarem lá no seu alvo, tá? Que é o seu local de instalação dentro do hospedeiro. Então, a gente tem a ventosa que a gente chama de bucal e uma ventosa ventral, ou também chamada de acetábulo. Eu estou destacando elas aqui, né, que é a ventosa oral, que é
essa estrutura aqui menor, e a ventosa ventral. As duas vão servir para aderência, principalmente aderência, e a localização e o tamanho delas nos ajuda a definir a diferença entre algumas espécies, tá? Os órgãos são distribuídos por todo o parênquima, então todo o restante aí do corpo desse verme. Uma coisa que vocês vão ver, né, muito diferente aqui da microbiologia, que vocês viram até aqui, é que os vermes, eles são classificados, né, como animais. Então, a gente tem aqui, ó, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema digestório, sistema excretor, tá? Claro que são muito rudimentares, né, e aí cada espécie, cada gênero vai se apresentar de uma forma diferente. Mas a gente já tem uma estrutura organizada aqui, um organismo mesmo, tá? Diferente do que vocês viram até agora com as bactérias, ok? Perguntas até aqui sobre essas características? E vocês vão ver que elas são diferentes. Então, a gente tem que estudar mesmo. Tegumentos? Tegumento pode imaginar que é a mesma coisa da... Vocês já estudaram histologia dentro de alguma disciplina? Acho que tem uma parte aí que não, né? Primeiro período eu acredito que não. Não, O tegumento você pode imaginar como a pele, tá? A pele desse verme. Então, eu não falei essa parte, né? Tem um tegumentozinho coberto por espinhozinhos e escamas, mas isso é quase imperceptível e nem é a informação mais importante aqui sobre a morfologia, não, tá? Não precisam se apegar tanto a ele. Alguém pediu para eu voltar? Os slides já estão disponíveis, tá? Thalita, quando você falou que eles são classificados como animais, você fala que, tipo, eles têm os mesmos sistemas que a gente, algumas coisas do tipo assim, tá falando? Sim, eles têm os mesmos sistemas, só que muito mais rudimentar, algo assim, bem simplório, muito pouco desenvolvido, mas eles têm intestino, tem sistema reprodutor. O que mais que eu falei? Tem excretor. Acho que eu trouxe aqui no próximo slide. Não. Vou começar a falar dos sistemas agora, mas eles existem aqui para a sobrevivência do verme, tá? Vamos conhecer um pouquinho, então, desses sistemas. Não vou entrar, né, em grandes detalhes aqui, mas só para vocês terem uma noção, uma dimensão de como que é a composição aí deste animal. Aqui eu estou falando da classe trematoda, tá, gente? Estou falando dos vermes achatados trematódeos. Depois a gente ainda tem a classe lá dos cestodas e depois os vermes cilíndricos, que aí é outra história. Bom, então aqui nos trematódeos, o sistema digestório é super simples, tá? Como a gente vai ver que é na maioria deles. Só para vocês terem uma ideia, como componente, o que que existe? Uma abertura bucal, tem uma faringe, um esôfago, um par de seco intestinal ramificado, com uma terminação cega. Tá ali, eu tenho que decorar isso? Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu quero de vocês, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma dimensão mesmo do funcionamento, né? Conhecerem um pouco mais o verme em si. Não precisa saber exatamente do que o sistema digestório dele é composto. Olha só, outra situação, né? Outra característica interessante que mostra o quanto que isso é rudimentar. Não existe um ânus, né? Nas facíolas. Então, todo o alimento que ela consegue ingerir aqui na sua abertura bucal, ela digere, né, absorve ali o que ela precisa e regurgita, tá? Então, a maneira de sair também é pela boca depois de digerido. Sistema excretor. Como que funciona, então, para ela excretar ali, né, os produtos metabólicos? Existem células ciliadas que levam esses resíduos, né, do metabolismo que precisa ser eliminado até uma bexiga excretora. Então, a gente tem aqui embaixo uma bexiga excretora e né, distribuído em todo esse parênquima aí desse verme,
existem células ciliadas que vão enviando mesmo, né? Que vão movimentando e junto com elas levando ali esses resíduos metabólicos para eles serem armazenados aí nessa bexiga. Sistema nervoso. Existe um par de tronco longitudinal que se conecta na porção anterior. Então, vamos ver se tá. Tenho quase certeza que eu peguei uma imagem que ele estava representado. Aqui na lateral. Tranquilo até aqui, gente? Como eu falei, são detalhes para vocês conhecerem, tá? Não é isso que eu quero que vocês se apeguem e de maneira nenhuma que vai ser cobrado de vocês. Só para vocês conhecerem um pouco mais dessa composição aí. Os resíduos que entram na bexiga são regurgitados? Não, existe uma outra abertura que eu vou falar. Reprodução. Em geral, eles são hermafroditas. Todo mundo entende o que é hermafrodita? Tem os dois sexos? Isso, eles têm os dois sistemas reprodutivos, o masculino e o feminino, tá? Então, ele tem esses dois sistemas. São sistemas muito rudimentares, como eu falei, bem simplório, tá? E aí ele consegue fazer essa reprodução sozinho, ele não precisa de outro exemplar. Mas pode acontecer uma fertilização cruzada, tá? Pode acontecer. E aí tem um pouco a ver do que vocês viram lá na microbiologia, né? Que é super interessante. Quando o verme consegue fazer essa fertilização cruzada, porque aí ele consegue essa troca de material genético. Né? Os ovos, em geral, se desenvolvem no útero e eclode assim que é expelido. Então, a gente tem uma outra abertura aqui, que é uma abertura voltada para o sistema reprodutivo. E alguém me perguntou sobre a bexiga excretora tem conexão com essa abertura, tá? Então, é assim que acontece a excreção de tudo que foi acumulado lá, por esta mesma abertura do sistema reprodutor. Como a fertilização cruzada, Laura, eu até tinha mais coisas nessa aula sobre isso, mas se a gente for ficar falando aqui sobre essa fertilização, a gente vai falar só de facila a aula inteira, assim, então deu uma enxugada. Sim, elas precisam se conectar através desse poro do sistema reprodutor, tá? É ali que acontece essa troca. Não é que os ovos são expelidos pela bexiga excretora, existe um orifício, tá? Existe um orifício, e aí por esse mesmo orifício pode acontecer a fertilização cruzada. Esse orifício serve para três coisas, ou para acontecer a fertilização cruzada, para expelir os ovos e para expelir o conteúdo da bexiga. Tá? Entendido, Bruna? Melhor agora? Entendido. Beleza. Eu tinha entendido que o ovo era produzido em outro lugar e depois ele ia para lá para ser excretado. Não, o ovo não tem contato com a bexiga, tá? É só pelo mesmo orifício mesmo ali que ele é eliminado. Entre espécies diferentes, não, Cairon, acho que nunca foi, que eu conheça, nunca foi relatado. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho do ciclo. O ciclo é a parte que, na minha opinião, aí eu mais gosto, né? Isso em geral na parasitologia, porque eu acho que daqui a gente consegue tirar muita coisa. A gente consegue saber como que eu controlo, né? Em que ponto que eu faço esse controle, em que momento. Consigo ter uma ideia dos sinais clínicos, da patogenia que o animal vai apresentar quando estiver parasitado, porque eu sei o caminho, né, que esse verme vai percorrer dentro do organismo do animal. Consigo ter uma ideia de tempo, né? Então ele me traz muito tempo de infecção, tempo que esse ciclo leva para se completar. Então tem muita coisa importante aqui quando a gente consegue entender quando a gente entende o ciclo, tá? Então vamos lá, que não é um ciclo tão simplesinho assim. Bom, vamos começar por aqui. Então, eu falei para vocês, né, que essa facila tem um sistema reprodutor e ela elimina esses ovos
dentro ainda do organismo do animal, tá? Por enquanto, esses ovos vão acabar saindo nas fezes, e daqui a pouco eu dou mais informações aí sobre isso. Então, dentro desse ovo, o embrião vai se desenvolver, né? Dentro do próprio ovo, ele já vai se desenvolvendo, e ele vai chegar ao estágio que a gente chama de miracídio, tá? Então, primeira etapa aí de desenvolvimento, a gente chama de miracídio, que vai ser liberado na água. Então, olha só, primeira informação importante, né? Esse ovo precisa estar próximo de uma região com água, tá? Assim que ele eclode, ele libera, então, esse miracídio. Esse miracídio, ele não tem a capacidade de se alimentar, ele vive só das reservas ali que ele já tem, né, que foi acumulado ali, e ele precisa procurar uma lesma, né, existe uma espécies aí mais apropriadas, para ele sobreviver, para ele continuar este ciclo. Então, o miracídio, liberado, né, na água, vai procurar essa lesma. Essa lesma é o hospedeiro intermediário, eu falei para vocês lá no primeiro slide. Então, o hospedeiro intermediário, que precisa existir para o ciclo se completar. Por quê? Porque dentro dela existe uma transformação, tá? Esse miracídio dentro dela, deixa eu explicar aqui. Antes de eu falar da transformação, essa penetração, né, do miracídio na lesma vai levar em cerca de 30 minutos. Esses cílios que a gente consegue ver aqui, ó, nesse desenho de baixo, eles vão se soltar e vai entrar só uma parte, que a gente chama de esporocisto, tá? O esporocisto penetra, então, nessa lesma. Aqui eu já tenho um segundo, Laura, o ciclo é parecido, tá? O ciclo é parecido. Tanto que o nome das etapas aqui são as mesmas. Continuando, então, primeiro foi o miracídio, primeira etapa de desenvolvimento, depois penetra apenas esse esporocisto, e dentro da lesma, esse esporocisto começa, então, um desenvolvimento. A primeira diferenciação, né? A primeira diferenciação a gente chama de rédeas. Então, rédea é uma terceira etapa desse desenvolvimento, né, desse parasito, é uma forma larval ainda é chamado de larva, mas ela já começa a ter, olha só, uma ventosa bucal e o intestino simples. Então, começa já uma evolução para a gente chegar naquele parasito adulto que a gente viu, que tem, né, os sistemas lá já formadinhos. Então, nessa primeira etapa, eu nem saí do meu hospedeiro intermediário ainda, e eu já passei por 3 etapas. Só não entendi a fase 2. Essa aqui, Laura? Tipo assim, porque ele perde o cisto para entrar na lesma. São os cílios, né? Escrevi cisto? Não, cílios. Cílios, né? Eu errei. Isso, porque os cílios, eles servem para movimento. Então, ele é muito importante no miracídio, enquanto ele está na água. Para quê? Para ele se movimentar até encontrar essa lesma. Depois, isso aqui não precisa entrar dentro da lesma, é uma estrutura perdida. O que vai entrar é mesmo só uma parte que a gente chama de esporocisto. É um saco que tem as células que são necessárias para a formação do próximo estágio, próxima etapa aí de desenvolvimento, que são as rédeas. Ok, obrigada. Isso, Gabriela, é mais ou menos isso mesmo, tá? A gente vai chamando de larva até estar prontinho, até estar completamente maduro para se tornar adulto. Posso passar para as próximas etapas? Depois a gente recapitula tudo. Então, continuando. Falei para vocês, por último, que a gente tem dentro dessa lesma uma fase que eu já chamo de rédea, que já é a terceira etapa aí de evolução do parasito, tá? Essas rédeas dentro ainda da lesma, elas vão se transformar em cercárias. E essas cercárias já são consideradas
fascíolas adultas jovens, só que elas possuem caudas longas. É isso que diferencia aqui da forma final, tá? Então, elas já estão formadinhas, já estão prontinhas, não tem mais que desenvolver, tá? Mesmo assim, elas ainda mudam um pouquinho de formato, a gente vai ver o porquê. Então, transformação que ocorre dentro do meu hospedeiro intermediário. Por isso, ele é super importante para o ciclo. Sem ele, o ciclo não se fecha, tá? Essas cercárias vão sair, né, vão emergir aí das lesmas, vão ser liberadas, então, das lesmas, com o estímulo correto, né, a uma determinada luz, uma determinada temperatura, e vão se fixar na vegetação. Aqui elas já começam a buscar o hospedeiro final, tá? Então, elas já vão em busca do seu hospedeiro final. Para elas ficarem ali e não desidratarem e não morrerem de cara, elas precisam se transformar, se encistarem. Então, elas perdem essa cauda e se encistam, se transformando em uma outra fase, que a gente chama de metacercário. Então, já é a quinta forma que esse parasito assume durante o seu ciclo. Essa metacercária, por ela estar encistada, todo mundo entende quando eu falo que é encistado? Eu não sei, não. Encistar vem da palavra de cisto mesmo, né? Vem do fato dela se transformar em um cisto. Então, ela se fecha, ela se protege, tá? Ela se transforma em um cisto ali fechado. Para quê? Isso, fica inativa, Nádia, é isso mesmo. Ela fica ali inativa, esperando o hospedeiro final, né? Aqui, principalmente, a gente tem os bovinos, vir e ingerir ela acidentalmente. Só que ela pode ficar ali por um tempo que ela, né, não conhece, ela não consegue se alimentar. Então, a forma de se defender e durar mais tempo é se encistando, se transformando em um cisto, ficando inativa ali, quietinha, sem gastar suas reservas energéticas, criando essa capa ao redor dela para ela não desidratar com uma temperatura alta, tá? Então, é uma artimanha aí do parasito. E aí, essa metacercária, ela é super importante, por quê? Porque ela é o nosso estágio infectante. Isso, Bruna, é como se ela estivesse hibernando, perfeito. Isso aqui é super importante, gente, porque se um animal ingerir a rédea, ele não vai se infectar. Se o animal ingerir a cercária, ele não vai se infectar. Se ele ingerir um miracídio, ele não vai se infectar. Se ele ingerir um ovo que acabou de ser expelido, ele não vai se infectar. Ele só vai se infectar se ele ingerir, junto com a pastagem, uma metacercária, tá? Por isso esse estágio aqui é tão importante, a gente chama de estágio infectante. Ok? Para finalizar, então, o nosso... Pode falar. Dentro do animal, ela se multiplica ou não? Isso. Dentro do animal, ela vai terminar seu desenvolvimento, que são as nossas próximas fases aqui. Tá? Então, o animal ingeriu. A metacercária estava ali se alimentando junto com a pastagem e acabou engolindo. O que vai acontecer? Né? A primeira coisa é que depois de ser ingerida, essa metacercária vai perder a parede externa do cisto, quando o animal já está mastigando. Então, o ato de mastigar ajuda a quebrar essa parede e já liberar o que está ali dentro, né? Que a gente chama de marita. É um outro nome que surge aí também, né? Sexta nomenclatura que a gente já vê com o parasito dentro do ciclo. Que nada mais é do que uma fascíola juvenil. Esse nome, na minha opinião, nem é tão importante assim, tá? Para a gente guardar, para a gente entender. O que me interessa saber aqui é que essa metacercária vai liberar uma fascíola que já está pronta, porque ela já se desenvolveu lá atrás, mas ela ainda é juvenil, né? Ela ainda vai, vamos dizer assim, crescer, ganhar um corpinho, vai conseguir realmente se reproduzir, se alimentar, né? Bom, e aí ela já está no trato gastrointestinal, o que ela vai fazer quando ela chega lá no intestino? Ela penetra
na parede intestinal. Marita, Bruno, é só o nome que a gente dá para a facíola que ainda é jovem, que foi liberada pela metacercária, tá? É só um nome, mas nem se preocupem tanto com ele, não.